Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Eu venho fazendo uma série que se chama Nada é por Acaso. Nós estamos no 35º vídeo e nessa série eu vou explicando em cada episódio o significado simbólico das situações que nós vivenciamos em nossa vida, no nosso cotidiano. Seja sucesso, fracasso, um romance, o fim de um romance, uma ideia que surge depois que se mostra mentirosa, falsa. Ou seja, situações das mais diversas que nos oferecem a oportunidade para a evolução. Porque nós viemos aqui para aprender na escola da vida. E se eu não estiver aproveitando as oportunidades, eu deixo elas passarem e não aprendo. Então eu fico repetindo, girando na famosa roda de Sansara, né? Ou seja, repetindo as mesmas histórias. Perceba quais os lugares da sua vida se repetem. Aí tem uma informação importante, que é, principalmente, você não está aproveitando, você está repetindo os mesmos erros. Hoje eu vou começar o aprendizado do amadurecimento, da evolução, do desenvolvimento intelectual. A espada dentro da simbologia do tarô, que eu explico nos primeiros vídeos dessa série, que se chama Nada é por Acaso, que eu uso as cartas do tarô. Por que que eu uso? Porque Carl Jung descobriu que em cada carta existe um arquétipo. Se você não viu, assista toda a série. É importantíssimo que você compreenda e aproveite cada uma das situações para crescer. Então, dentro da simbologia do tarô, a espada é representação da nossa atividade mental, porque as ideias, elas transformam, elas cortam, elas mudam, elas transmutam as nossas realidades. É a partir de uma ideia que tudo começa a se movimentar em nossa vida. Então, quando a gente olha para essa carta, veja, nós vemos aqui a deusa Atenas com uma espada na mão, no movimento de uso dessa espada, de ir para frente, de fazer algo. Então, isso quer dizer que está surgindo em nossa vida um questionamento, uma necessidade de olhar para a vida a partir de outros paradigmas, de outros pontos de vista. Ou seja, a gente está reavaliando as crenças, aquilo que nos trouxe até aqui, o que a gente acreditava e que a gente construiu a vida em cima dessas crenças que nos trouxeram até aqui, que são importantes, mas que precisam ser reavaliadas. Quando a gente é criança, a gente acredita em algumas coisas, inclusive o Papai Noel. Mas quando a gente vai crescendo, a gente descobre que muito do que a gente acreditava não é verdade. Outro exemplo é a perfeição dos nossos pais. Quando a gente vai crescendo, se tornando adolescente, a gente vai percebendo que nossos pais eles têm dificuldades assim como a gente. Por isso, muitas vezes falharam conosco. Essa mudança de percepção, essa nova ideia sobre a vida, que parte de uma percepção mais aprofundada sobre o cotidiano, né? Eu só vou perceber fragilidades no meu pai e na minha mãe se eu prestar atenção a eles, como é que eles agem no cotidiano. E aí isso vai fazer uma transformação na minha vida. Por quê? Porque ao invés de encontrar segurança neles, eu vou procurar essa segurança em mim. Ou pelo menos deveria procurar essa segurança em minhas próprias atitudes. Então, essa percepção muda a minha crença sobre os meus pais e vai mudar a minha atitude na vida. Então veja que a transformação das ideias, aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar, transforma muita coisa na nossa vida e vai levar outras transformações, porque eu deixo de muitas vezes de concordar com as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que as ideias são tão poderosas. A gente pensa que as ideias são coisas assim, vamos dizer, subjetivas, que não têm
interferência que não causam um impacto na realidade. Mas, gente, causa completamente, porque tudo começa na ideia. Um projeto de uma casa começa aonde? Num, num plano. Como é que eu quero essa casa? Onde é que eu quero essa casa? Ó, tudo no plano das ideias. Até que essa casa se transforme em realidade, chegue a existir no plano material, eu vou ter que criar ideias de como eu vou ter, conquistar os recursos, como é que eu vou usar os recursos, como é que eu vou administrar o tempo para a construção dessa casa, onde eu vou morar até que essa casa esteja pronta. Tudo isso faz parte de uma construção mental anterior à construção física. Então, nesse plano, nesse aprendizado que eu estou começando hoje, né? O primeiro episódio aqui em 2026, é um episódio que vai tratar desse lugar, dessa mente que está em transformação. A neurolinguística, a neurociência já mostra que nossa mente está em constante transformação, que existe uma plasticidade. Essa plasticidade, ela existe por quê? Porque nós estamos em evolução e nós precisamos mudar. Se você se mantém firme eternamente nas suas velhas ideias do que é certo e do que é errado, preste atenção, tem alguma coisa que está empatando a sua evolução. A pessoa que se mantém rígida, não se transforma, não amplia o seu olhar sobre a vida, está presa em uma rigidez. Rigidez. Essa rigidez tem a ver com os traumas, com os impactos emocionais que nós vivenciamos na nossa vida, que nós experimentamos, vivenciamos na nossa vida, que nós experimentamos vida fora ou vida dentro. Então, muitas vezes eu não quero olhar para a vida e perceber que aquilo que me trouxe, o que eu acreditei até hoje, não é mais possível ser daquela forma. Por quê? Porque eu já vi mais. É como a história do Papai Noel. Se eu, no meu caso, né, eu vi a minha mãe, meu primo deu uma pista de que Papai Noel não existe. Eu fui investigar, fui olhar minha mãe, fiquei olhando para como minha mãe se comportava perto do Natal e eu peguei ela embrulhando o meu presente, aquilo que eu tinha pedido a Papai Noel. Mas ela estava embrulhando com tanto carinho que eu não disse nada. Mas eu confirmei a pista que o meu primo havia me dado. E aí constatei que era verdade. O Papai Noel, que eu até então acreditava que existia, foi uma história criada para minha mãe, para me agradar, para criar uma fantasia positiva. Não estava errado, foi bom. Foi bom durante o tempo que eu acreditava que o papai chegaria, se eu pedisse ao Papai Noel um presente, ele se importaria, ele iria buscar e ele ia trazer na noite do Natal. Eu desfrutei dessa fantasia gostosa que existe na nossa mitologia. Mas chegou a hora que eu precisava ver a realidade, sair da ilusão. Pronto. Quando essa carta aparece para você, alguém chega para você com uma ideia nova, que mexe com os seus alicerces, no início a gente tende a rejeitar, porque nós temos medo de mudar. Nós temos medo do que essa mudança vai acarretar na nossa vida, porque a gente quer segurança, né? Nós temos uma tendência a querer que as coisas permaneçam como estão sempre. E não é possível, porque se elas permanecerem como estão, nós não crescemos, nós não evoluímos. E como eu disse no início do vídeo, nós viemos aqui para evoluir, amadurecer emocionalmente, amadurecer intelectualmente, mentalmente, amadurecer fisicamente, ou seja, aperfeiçoar nosso corpo, cuidar do nosso corpo para que ele esteja cada dia mais saudável, para que eu possa desfrutar uma vida boa. E principalmente, cuidar da minha consciência, da minha alma, para que ela possa ver mais, entender mais e, claro, expressar mais a minha divindade. Porque a nossa evolução espiritual, o objetivo é que a gente possa expressar mais o Deus que habita em nós. Tudo que a gente faz, todo nosso autoconhecimento é para chegar a reconhecer Deus em nós e expressar esse Deus, essa deusa, né, que é o feminino e o masculino. Deus não tem gênero.
a expressão feminina e masculina da divindade em nós. A gente ser mais, poder ajudar mais, contribuir com um mundo melhor, mais gentil, mais amoroso, ou seja, ser capaz de amar mais. Então, essas mudanças mentais, essas ideias, essa capacidade de ver além e viver a partir dessa compreensão nova, é resultado de um investimento, de uma busca e da disposição para crescer, para evoluir, para sentir mais Deus em nós. E é isso que eu faço aqui nesse canal, que se chama Saúde como Caminho, é ajudar vocês a olhar para essa vida de um lugar mais amplo, através do olhar da divindade que habita em você, que habita em mim. Então, se você não viu essa série desde o início, veja, tire um tempinho aí e veja. A série se chama Nada é por Acaso. Ela está no canal Saúde como Caminho. E veja desde o início para você ver as informações, os modelos, as ideias que estão aí, as oportunidades que estão aí se apresentando nessa situação que você está vivendo para você crescer, para você evoluir. Se você acha que o nosso conteúdo, que o meu conteúdo é bom para você, pode ajudar outras pessoas, compartilhe nossos vídeos, comente aí, deixe um like para a gente, vamos junto, tecendo essa teia, crescendo, evoluindo, expandindo a nossa consciência. Que assim seja, um bom ano para a gente, que nesse ano a gente possa expandir cada vez mais, ver cada vez mais e ser cada vez mais. Que assim seja. Fiquem com Deus. Até o próximo.